No sistema militar da República Popular Democrática da Coreia, o alistamento não é uma opção, mas uma imposição prevista na Constituição. O artigo 86 deixa claro: defender a nação é o dever supremo e a maior honra de todo cidadão. Quando você completa 17 anos, já concluiu o ensino médio, onde o currículo equilibra a matemática, língua coreana e a história revolucionária da família Kim. Você sabe de cor as datas de nascimento, locais de origem e feitos dos líderes Kim Il-sung, Kim Jong-il e Kim Jong-un? Como se fossem letras do alfabeto, essa não é uma simples matéria escolar, mas a base que sustenta todo o serviço militar. Afinal, o Exército Popular da Coreia não existe para proteger fronteiras, mas para garantir a sobrevivência da dinastia Kim. Antes mesmo de receber um fuzil, cada soldado precisa compreender essa diferença fundamental. Chega o dia da convocação. Você se apresenta em um centro de alistamento. Os homens cumprem cerca de 10 anos de serviço, enquanto as mulheres permanecem até os 23. Não se trata de um período curto, como em outros países, mas de uma década inteira. Você entra como adolescente e sai quase aos 30, tendo passado toda a vida adulta em um sistema projetado para eliminar qualquer habilidade, contato ou experiência útil fora dele. Após o corte de cabelo obrigatório, recebem um uniforme que quase nunca serve direito, pois a indústria têxtil do país não consegue produzir peças sob medida para mais de 1 milhão de militares. As botas são distribuídas, mas a comida não. A fome será a marca registrada de sua jornada, designada por uma unidade, provavelmente nas forças terrestres. O maior ramo do exército se embarca em um caminhão rumo à zona desmilitarizada. Seu serviço começou. Como soldado raso, se ocupa o posto mais baixo da hierarquia. Sua unidade é enviada para uma divisão posicionada a menos de 150 quilômetros da fronteira, onde se concentra 70% das tropas norte-coreanas. 700 mil soldados, 8 mil sistemas de artilharia e 2 mil tanques, todos apontados para Seul, uma metrópole de 10 milhões de habitantes a apenas 56 quilômetros da linha divisória. O alojamento é um prédio de concreto, sem aquecimento no inverno, pois o combustível é reservado para unidades prioritárias. No auge do frio, a temperatura chega a 20 graus negativos. Você dorme em plataformas de madeira, sob cobertores finos, ao lado de 40 outros soldados, aprendendo que o calor corporal é um recurso coletivo. A ração diária deveria ser de 800 gramas de arroz ou milho, mas muitas vezes é menor, 600, 500 ou menos. Durante a Grande Fome dos anos 990, conhecida oficialmente como Marcha Árdua, os soldados recebiam 300 gramas ou nada, e as unidades eram orientadas a complementar a alimentação com o que encontrassem colhendo plantações ou confiscando suprimentos de civis. Estima-se que entre 600 mil e 2 mil milhões de pessoas morreram. O exército foi alimentado primeiro, mas alimentado é um termo relativo. Soldados também pereceram. A fome não é uma metáfora, mas uma presença constante e debilitante. Ela enfraquece a concentração, a força física e a capacidade de treinamento. Ainda assim, você treina. Marcha. Exercícios de ordem unida e sessões intermináveis de educação política, onde decorar trechos dos escritos dos Kim obrigatório. Seu fuzil é um tipo 58, uma cópia do AK-47 fabricada décadas atrás. A manutenção é responsabilidade sua. E peças de reposição são escassas. Você o limpa diariamente, pois uma arma mal conservada durante uma inspeção resulta em punições severas, não uma simples advertência, mas agressões físicas comuns e institucionalizadas. Após 2 ou 3 anos, você é promovido a cabo. A ascensão não depende de mérito no sentido ocidental, mas de tempo de serviço e principalmente de lealdade política. Essa lealdade é medida por vários critérios, incluindo o Songhon, um sistema de castas que classifica cada cidadão em 3 categorias: leal, vacilante ou hostil. A classificação depende do histórico familiar durante a Guerra da Coreia e a ocupação japonesa. Seu avô lutou pelo Sul, teve terras ou conexões com cristãos. Seu Songbun é hostil, e sua carreira militar jamais avançará, por mais competente que seja. Se for leal, há chance de progresso. Ser leal significa
participar das sessões de educação política com entusiasmo visível e denunciar desvios ideológicos entre os colegas. Cada unidade tem um oficial político inspirado no sistema de comissários soviéticos, cuja função é monitorar a fidelidade dos soldados. Ele conduz sessões de autocrítica, onde os militares confessam falhas ideológicas perante o grupo e elabora relatórios que determinam promoções, punições e até desaparecimentos. Você aprende a simular lealdade, não a senti-la. Essa distinção é a habilidade mais crucial para sobreviver no sistema norte-coreano. Como cabo, você comanda um grupo de 8 a 10 soldados. Sua responsabilidade inclui manter a disciplina, o equipamento e a frequência nas aulas políticas. Também é incumbido de garantir a alimentação do grupo, uma tarefa impossível. Você organiza equipes para buscar alimentos alternativos, grama, cascas de árvores, raízes e plantas silvestres nas encostas próximas à base. Não é exagero. Soldados norte-coreanos comem grama e fervem cascas de árvore para fazer sopa. Desertores que conseguiram chegar à China ou à Coreia do Sul confirmam isso há décadas. Com 4 ou 5 anos de serviço, você se torna sargento. Agora, lidera um pelotão de 30 a 40 homens. Na maioria, adolescentes assustados e magros. Você se lembra de como era chegar ali, mas não sente nada. A empatia é um luxo que o Exército Popular não oferece. Sua principal função não é preparar a tropa para o combate, mas atuar como mão de obra na construção civil. O Exército é a maior força de trabalho do país, erguendo estradas, represas, monumentos, prédios residenciais e os túneis que se espalham pelas montanhas ao longo da zona desmilitarizada. Estima-se que existam mais de 11 mil instalações militares subterrâneas na Coreia do Norte. Seu pelotão passou os últimos 8 meses cavando um complexo de túneis para abrigar artilharia de ataques aéreos. O trabalho é feito com ferramentas manuais, pois equipamentos mecanizados são reservados para projetos prioritários. Mesmo assim, o seu não é considerado O fato de seu comandante ter sido informado de que o projeto era prioritário pelo diretório político significa apenas que a definição de prioridade muda dependendo de quem fala e para quem. Os homens de Lu não estão em combate. Não houve combate desde 1963. E o El os perde para acidentes nos túneis, desmoronamentos que soterram recrutas sob toneladas de rocha, porque o escoramento é inadequado e a engenharia improvisada. Você os perde para desnutrição, para tuberculose que se espalha pelos alojamentos sem aquecimento, para infecções parasitárias causadas pela água contaminada e para deserção. Desertar do Exército Popular da Coreia acarreta pena de morte, embora a execução nem sempre seja imediata. Às vezes, os soldados são devolvidos à sua unidade e punidos publicamente como demonstração. A família do desertor também é punida, conforme a doutrina de responsabilidade coletiva que a RPDC aplica a todos os crimes políticos. Seus pais, irmãos e, por vezes, parentes mais distantes são enviados a um campo de prisioneiros políticos, como Quang Liso, onde as condições são indistinguíveis do que o mundo exterior chamaria de campo de concentração. Você perdeu um homem para deserção durante seu serviço. É obrigado a apresentar um relatório. O oficial político cuidou do resto. Você não sabe o que aconteceu com a família do soldado, sabe, mas não diz. Nível 5. O oficial subalterno. Segundo tenente formado na Academia Militar Cancon ou em uma das instituições de formação de oficiais da RPDC, onde o treinamento militar se mistura a uma educação ideológica intensiva. Você veio das fileiras, seu histórico foi revisado novamente. A lealdade de sua família, verificada mais uma vez, sua confiabilidade política, avaliada outra vez por oficiais que entendem que permitir que um homem ideologicamente duvidoso comande soldados não é um risco para a unidade, mas para o regime. Você comanda um pelotão. Os homens sob seu comando são os mesmos com quem serviu como sargento e eles o conhecem. Isso torna a transição estranhamente desconfortável, de maneiras que nenhum programa de formação de oficiais aborda. Agora, você é responsável pela educação política do pelotão,
além do treinamento militar e descobre que as duas coisas têm constante tensão. As sessões de educação política consomem horas que poderiam ser usadas para treinamento com armas, condicionamento físico, exercícios táticos, mas cancelar uma sessão política é um crime ideológico que pode encerrar sua carreira ou sua liberdade. Você é pago, mal, o salário de um oficial subalterno norte-coreano equivale a alguns dólares por mês. O pagamento é complementado por uma cota de rações ligeiramente melhor que a dos recrutas, mas ainda é insuficiente. Você suplementa sua renda. Da mesma forma que todos os oficiais do EPC, por meio da corrupção. Pequenos furtos, desvios de rações, venda de suprimentos militares no mercado negro, os jangamada, os mercados informais que se multiplicaram desde a fome, são onde a economia real da Coreia do Norte opera, e as Forças Armadas estão profundamente envolvidas nela. Você é comandante de pelotão, um pequeno contrabandista e um participante de um sistema de corrupção universal e não vê contradição em nada disso, porque todos, em todos os níveis do exército do partido, fazem exatamente o mesmo. O sistema só funciona porque é universalmente corrupto. A economia oficial é uma ficção. A economia informal é onde a sobrevivência acontece. Nível 6 oficial superior, de Shogun, capitão, a Chunjua, tenente-coronel. Você comanda uma companhia e depois um batalhão de 500 a 800 soldados. Já serviu de 12 a 15 anos. Está profundamente inserido no sistema agora, o suficiente para entender como ele realmente funciona, o que não tem nada a ver com o que os manuais de educação política descrevem. O IEPC não é a meritocracia, é uma rede de patronagem organizada em torno da lealdade à família Kim e gerida por um sistema de recompensas e punições tão absoluto que até os generais vivem com medo. As promoções são determinadas pela confiabilidade política, pelas conexões pessoais com oficiais superiores do Partido dos Trabalhadores da Coreia e pela disposição de participar da encenação de lealdade que o regime exige em todos os níveis. Você participa de celebrações obrigatórias pelo aniversário de Kim Il-sung, de Kim Jong-il, da fundação do Partido dos Trabalhadores, da fundação do EPC, do armistício da Guerra da Coreia. Cada celebração exigir que sua unidade demonstre de devoção estática choro, aclamações, demonstrações sincronizadas de gratidão, tudo coreografado com semanas de antecedência e ensaiado com a mesma intensidade dos exercícios militares. Porque na RPDC, a encenação de lealdade é uma operação militar. Soldados que não choram com convicção durante uma cerimônia em memória de um membro falecido da família Kim são notados. Soldados que não aplaudem com entusiasmo suficiente são notados. A sinceridade por trás da performance é irrelevante. O que importa é a performance em si. A falha em executá-la com intensidade visível suficiente é relatada pelo oficial político. E relatada significa registrada. Registrada significa arquivada em seu dossiê pessoal para uso futuro. Você testemunhou oficiais superiores a você desaparecerem. Presos, enviados para o quadris, executados. Às vezes por deslealdade genuína, às vezes por entusiasmo insuficiente, às vezes por razões que nunca são explicadas, porque o propósito da punição arbitrária não é a justiça, mas o terror. Nível 7. Coronel de Taijá Sanjova. Você comanda um regimento ou uma brigada de 2.000 a 5.000 soldados. Agora faz parte do alto escalão militar. Participa de briefings na sede central. Interage com generais. Tem acesso a informações que soldados comuns e oficiais subalternos jamais recebem. O estado real da prontidão do IPC, que é significativamente pior do que a propaganda sugere. O equipamento está obsoleto há décadas. Os tanques são TI-610 Tosanos, Neis chinesas, máquinas que seriam destruídas em minutos pelos K-2 Black Panther sul-coreanos posicionados do outro lado da fronteira. As aeronaves são MiG-22 dos anos 1905 e um punhado de MiG-29 da era soviética tardia, que carecem de peças de reposição e cujos pilotos recebem menos de 20 horas de voo por ano. Por quê?
O combustível de aviação é escasso demais para permitir treinamento adequado. Pilotos sul-coreanos voam 120 horas anuais. Pilotos americanos, 200. Os seus voam 15 a 20 e passam o resto do ano em sala de aula, estudando ideologia Joshi. A artilharia apontada para Seul é a única capacidade genuína que mantém a atenção do mundo. Milhares de canhões e lançadores de foguetes em posições fortificadas ao longo das EDC, capazes de devastar a capital sul-coreana nas primeiras horas de qualquer conflito. Todo o resto é deterioração gerida por encenação. Você apresenta relatórios de prontidão que descrevem sua brigada como pronta para o combate, porque apresentar um relatório honesto seria o fim de sua carreira e potencialmente de sua vida. Todo coronel apresenta o mesmo relatório. Todo general lê os mesmos relatórios, sabe que são falsos e, ainda assim, apresenta seu próprio relatório para se me dizer a mesma coisa. A ficção é estrutural. O menino de 17 anos não sabe que, ao entrar no quartel, já está inserido em um mecanismo maior do que ele. Sua farda não é apenas um uniforme, mas um símbolo de obediência, uma estrutura que não foi feita para vencer guerras, mas para perpetuar-se. Ele aprende rapidamente que a hierarquia não é medida por competência, mas por submissão. O sargento que o recebe não é um líder, mas um carcereiro disfarçado de autoridade, cuja principal função é garantir que nenhum pensamento desviante contamine a mente dos recrutas. As primeiras semanas são dedicadas não ao treinamento militar, mas à doutrinação política. Ele memoriza os discursos do grande líder, recita os 10 princípios do sistema ideológico monolítico e aprende que qualquer dúvida é uma traição. A fome que sente não é um acidente, mas uma ferramenta. O regime sabe que um soldado faminto é um soldado fraco, e um soldado fraco é um soldado obediente. A rotina é implacável. A alvorada antes do amanhecer. Exercícios físicos até a exaustão. Trabalho braçal em fazendas coletivas ou construções de monumentos ao regime. E sessões de autocrítica em que os recrutas são forçados a confessar erros imaginários para humilhá-los e quebrar qualquer resquício de individualidade. A violência é institucionalizada. Os veteranos batem nos novatos por infrações mínimas. E os oficiais fecham os olhos porque a brutalidade é uma forma de controle. O menino descobre que o medo é mais eficaz do que as balas para manter a ordem. Ele vê colegas desaparecerem após questionar ordens ou tentar desertar. Alguns são enviados para campos de reeducação, outros são executados sumariamente. A mensagem é clara, não há saída. Enquanto isso, nas altas esferas, o general que você se tornou continua a desempenhar seu papel no teatro do poder. Você sabe que as manobras militares são encenações para impressionar o supremo comandante, que os exercícios de tiro são coreografados para mostrar prontidão onde não existe, e que os relatórios de eficiência são ficções necessárias. Mas você também sabe que, se um dia o regime cair, não haverá lugar para homens como você. Não há redenção em um sistema que exige lealdade absoluta. Você é, ao mesmo tempo, vítima e cúmplice, um elo na corrente que mantém um ciclo em movimento. Lá fora, além das fronteiras rigidamente controladas, o mundo segue sem saber ou sem se importar com o que acontece dentro da Coreia do Norte. Os analistas ocidentais debatem a capacidade nuclear do regime, os diplomatas tentam negociar com um Estado que não tem interesse em acordos, e os cidadãos comuns assistem a notícias sobre testes de mísseis como se fossem episódios de uma série distante. Para eles, a Coreia do Norte é um enigma, um país de caricaturas, o ditador excêntrico, os soldados robóticos, a população faminta. Mas a realidade é mais simples e mais terrível. Não é um mistério, é um sistema que funciona exatamente como foi projetado para funcionar. Não para proteger o povo, mas para proteger o poder. E assim, enquanto o menino de 17 anos aprende a marchar em formação e a recitar slogans, enquanto o general assina mais um relatório falso e o supremo comandante assiste a um desfile de tanques que nunca verão combate real, o ciclo se repete. A máquina não precisa de combustível novo. Ela se alimenta de medo, de silêncio
e da ilusão de que, se todos fingirem com força suficiente, a ficção se tornará verdade. Mas a verdade é que, em algum lugar, outro menino está completando 17 anos. E em breve ele também será engolido pelo mesmo